Olá pessoal, neste bloco nós vamos falar de regime jurídico administrativo. Professor, que palavrão é esse, né? Regime jurídico administrativo. Eu vou explicar de uma forma bem simples. O que é o regime, né? É um modo de você lidar com as coisas. Então, eu vou fazer um regime para emagrecer. Vou comer menos, vou fazer mais atividade física, ingerir mais água, aquela coisa toda. Mas eu posso fazer um regime também para ganhar massa, o professor já fez. Eu era muito magrinho e quando eu fui aprovado na Polícia Civil do Mato Grosso, eu tinha que fazer 4 barras em pronação. Eu não fazia nenhuma. Então eu fiz uma dieta proteica, uma dieta calórica para ganhar massa magra. E consegui fazer as 4 barras, graças a Deus, e fui delegado no Mato Grosso por 1 ano. 6 meses de academia, 6 meses de rua, 6 meses de delegacia. Então, quando eu falo regime jurídico, jurídico lembra do direito, lembra das leis. E administrativo lembra da administração, claro. Então, é a forma como a lei vai trabalhar a atuação do Estado. Ficou mais fácil agora? Isso é regime jurídico administrativo. Como as coisas acontecem no dia a dia. Porque nós sabemos que a administração ela está no tablado, e nós estamos aqui no taco, no piso. A relação entre a administração e os administrados ela é vertical. Basta lembrar, por exemplo, que na polícia a relação entre a cúpula, entre a administração e os policiais é baseada em 2 princípios, hierarquia e disciplina. Então, por aí você já vê. Já te lembra alguma coisa de supremacia da administração? Ah, lembra, né, professor? Lembra. Já te lembra alguma coisa de indisponibilidade do interesse público, que não pode ser abandonado, não pode ser deixado de lado? Lembra também. Então aí nós temos as 2 pedras de toque, as 2 colunas que sustentam a nossa casa, chamada administração pública, a supremacia e a indisponibilidade, que compõem o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. Quer ver comigo? Olha aqui. Para bem desempenhar as funções, o Estado se ampara, se baliza, se funda nessas 2 pedras, né? Nessas 2 colunas, nessas 2 rochas, que são a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. Tá bem? O interesse público prepondera sobre o particular, aí eu tenho a ideia de supremacia, e de outro modo ele é indisponível, porque eu não posso abandoná-lo, não posso ignorá-lo, não posso deixá-lo de lado. Ou seja, eu tenho no regime jurídico essas 2 palavrinhas ali, supremacia e indisponibilidade, são as 2 rochas, e que caracterizam-se por prerrogativas e sujeições. Bom, prerrogativa lembra poder, né? Eu tenho a prerrogativa de desapropriar um bem para construir uma estrada. É verdade. Mas eu também tenho sujeições. Para construir a estrada eu vou ter que licitar, eu tenho que empenhar o valor que eu vou pagar para a empreiteira antes de efetuar o pagamento. Então, da mesma forma como a administração ela tem poderes, de outro lado ela se sujeita ao direito, ela se sujeita a uma série de regras, porque o interesse público é indisponível. Eu não posso lidar com a coisa pública da mesma forma como eu lido na esfera privada. Então, por exemplo, o Estado quer comprar um veículo. Ele vai lá e faz o cheque e entrega para o dono da concessionária? Não, ele tem sujeições. Ele precisa verificar uma série de requisitos, precisa abrir um procedimento administrativo para justificar a necessidade do veículo, tem que licitar a compra, enfim, tem que empenhar o valor para depois pagar, né? Há uma série de regras aqui que devem ser obedecidas, que devem ser cumpridas. Então, de um lado, se eu tenho prerrogativas, que são poderes, de outro lado eu tenho sujeições, que são deveres. Prerrogativas, poderes, sujeições, deveres. Fica fácil assim, né? E supremacia e indisponibilidade estão escritos na Constituição? Tem essas palavras exatamente dessa forma, grafadas, redigidas exatamente dessa forma? Não, você não vai encontrar. Elas estão implícitas, né? São decorrentes da leitura da Constituição. E nós chamamos inclusive de supraprincípios, porque é a partir deles se originam os demais. E significa dizer que eles são mais importantes? Não, gente, não há hierarquia entre princípios. O professor já disse isso logo nas primeiras aulas. Não há hierarquia entre princípios. Elas são consideradas supraprincípios porque elas antecedem os demais. Estão aqui no início da nossa caminhada, né? No nosso kick-off, no nosso primeiro chute. Supremacia e indisponibilidade.
tá? Que vêm sendo relidas, tanto a supremacia e a indisponibilidade, porque hoje se entende o seguinte: elas existem, supremacia e indisponibilidade, ao fim e ao cabo, para cumprir os direitos fundamentais. Então, se cair alguma pergunta assim sobre essa releitura da supremacia e da indisponibilidade, está correto. É uma releitura em prol dos direitos fundamentais. Ou seja, a administração não tem essas prerrogativas apenas a seu bel prazer, apenas porque é bonito. Não. Ela deve usar dessas ferramentas para cumprir o interesse público. Então, a supremacia e a indisponibilidade agora são lidas para o cumprimento dos direitos fundamentais do cidadão, que é a razão maior de existir do Estado, do direito administrativo, não é verdade? E como que essas palavras, como que a supremacia e a indisponibilidade se manifestam? E aí eu coloco aqui, extraindo da doutrina, várias manifestações. O que é doutrina, professor? São os livros, tá? São os doutrinadores, os estudiosos. Na desapropriação, vamos ver, por exemplo, o caso do metrô de São Paulo. Precisa construir ou precisa ampliar o metrô. Tem jeito de escavar se não desapropriar? Tem lugares que não. Tem lugares que não. Então eu tenho que desapropriar bens. Provavelmente a pessoa não vai gostar de ter a casa desapropriada, mas o Estado vai repor aquele bem em dinheiro. Via de regra, a indenização é justa, prévia e em dinheiro. Então, mesmo que ele não queira, ele vai sofrer a desapropriação. Ele, o proprietário, vai perder o bem para o Estado. Professor, mas pode? Isso está na Constituição. E a Constituição diz, em caso de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Então, nas hipóteses constitucionais, aí o Estado pode desapropriar. E se ele não fizer nada com o bem? Aí o proprietário pode pedir a retrocessão, pode pedir o bem de volta. Porque o Estado não pode abusar dos seus direitos, das suas prerrogativas. Então, se de um lado eu tenho prerrogativas, de outro eu tenho sujeições. Primeira sujeição, quer desapropriar? Quer? Paga em dinheiro. Vai lá e deposita. Qual o valor? O valor justo, o valor de mercado. E eu tenho prazo, Tem prazo, para cumprir o que está no decreto, não é verdade? Uma regra 5 anos aí para cumprir o que constou do decreto expropriatório, o decreto de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. E tenho também que cumprir a legislação, tenho que cumprir, tem que avaliar, depositar, chamar o proprietário para ver se concorda ou não. Se não concordar, pode ir para meios alternativos de resolução do conflito, como por exemplo arbitragem, mediação. Se não der certo, pode ir para a justiça também discutir o valor da indenização e a legalidade do procedimento. Ou seja, de um lado eu tenho prerrogativas, mas de outro sujeições. E tem mais exemplos, professor? Tem. Convocação de mesário. Não é um convite, é uma convocação. Ele tem que ir. Se ele não for, ele pode ser multado, pode responder por desobediência. Então, é um dever cívico, Também quando a administração aplica sanções, aplica punições em contratos, por exemplo. Quando a administração requisita bens em caso de perigo público iminente. Lembra aquela coisa meio de James Bond, Seu carro está requisitado para o veículo no meio da rua porque tem ali um malfeitor do outro lado correndo para explodir ou para matar alguém. Aí o James Bond chega e requisita. Isso não é coisa de filme não, tá, pessoal? Isso existe sim, tá na Constituição. Em caso de perigo público iminente, a administração pode requisitar. Nós vamos ver isso. E aí a indenização se dá depois, em caso de dano. Ainda, quando o Estado litiga, quando ele vai para a justiça, ele tem prazos processuais em dobro. Como regra geral, o prazo do Estado é em dobro. Professor, mas isso não é injusto? Bom, isso é um pouco pessoal. O que é justo e o que é injusto. Mas como o Estado defende o interesse de todos, aí a doutrina diz que é válido, está no CPC, está no Código de Processo Civil, lá no artigo 183, e, como regra, o prazo do Estado é o dobro do nosso como particular. Tá bem? Quando o Estado fiscaliza atividades e exerce o poder de polícia administrativa, isso não é uma supremacia? Claro que é. Eu não posso fazer isso como particular, mas o Estado pode. Eu não posso chegar e interditar a casa do meu vizinho porque ele não tem o habite-se, mas o Estado pode. Da mesma forma,
né? Se eu devo, por exemplo, o IPTU é um imposto que incide sobre o imóvel. O Estado vem e penhora a minha casa, porque essa é a casa que deu razão ao tributo, né? Então, nesse caso, pode penhorar sim, porque o tributo diz respeito ao próprio imóvel. E o bem do Estado? Eu posso penhorar se o Estado me deve? Não. Se o Estado te deve, você não pode penhorar o bem público. Por quê? A Constituição diz: os bens públicos são impenhoráveis. Além disso, não tem usucapião de bem público. Quando você vai em cidade grande, você vê como aumentou, infelizmente, o número de pessoas morando em barracas, embaixo de viaduto, aumentou demais, aumentou demais. Estive em São Paulo, sempre vou a São Paulo, estive lá recentemente, é de dar dó, não é? No coração, tanta gente morando na rua. Esses bens públicos são imprescritíveis, não é porque a pessoa mora lá que ela vai adquirir aquela propriedade. Não podem ser objeto de uso capião, tá bem? E além disso, um ato administrativo é presumidamente válido, verdadeiro e legítimo. Claro, essa presunção ela é relativa, ela admite prova em contrário. Esses dias conversava com um professor de direito administrativo, ele dava um exemplo na rede social dele, de que essa presunção ela existe, mas não é absoluta. E dizia a respeito a uma multa pela violação ao rodízio. Você sabe, você que mora em São Paulo, ou já foi a São Paulo, cada placa, cada final de placa não pode rodar um dia da semana, não é isso? Beleza, então, por exemplo, um veículo meu tem placa de final número 3, então, salvo engano, ele não roda na terça-feira. Salvo engano, se não estiver equivocado. E um carro foi multado, mas ele estava no guincho, ele estava em cima. Ele estava na plataforma do guincho, em cima do caminhão de guincho. Ou seja, ele não era um veículo, ele era carga, né, pessoal? Ele estava ali como carga. E ele foi multado. Ai. E aí? Você vai recorrer e vai derrubar essa multa, com certeza, porque ali quem estava rodando, quem era o veículo, era o caminhão e não o guincho. Um outro exemplo também de que a presunção é relativa, né, que ela admite prova em contrário. E aí cabe ao administrado correr atrás. A minha irmã sofreu uma multa, recebeu uma multa de São Paulo por excesso de velocidade. Só que naquele dia, naquele horário, ela estava em Cascavel fazendo uma cirurgia médica, ela é médica. Ela é profissional da saúde. Então, como que ela poderia estar dirigindo um veículo a mais de 800 quilômetros, não me lembro agora a distância exata, entre Cascavel, no Paraná e São Paulo, e provando que, naquele momento, o carro dela, inclusive, estava no estacionamento. Ela pegou o ticket do estacionamento, que o carro poderia estar com terceiros. Ela pegou o ticket do estacionamento, pegou as imagens das câmeras. Professor, mas que trabalhão! Infelizmente é assim que funciona. O Estado, ele aplica a multa e você corre atrás para provar que focinho de suíno não é tomada, não é verdade? Que você está certo. Ela juntou todas essas provas e ela ganhou o recurso. Claro que ela ganhou o recurso. E se ela perdesse? Aí teria o judiciário, e com certeza o judiciário ia acatar. Porque ela tinha provas de que ela estava em outro local, naquele momento muito distante do local da infração, e que o veículo estava, né, em outro local também. Então ela tinha um álibi, né, como nós costumamos dizer. Exatamente. E aí, tendo esse álibi, ela conseguiu desconstituir o ato administrativo. Mas ele vale até prova em contrário. A administração autua e o administrado corre atrás para provar que ele está certo. Por quê? Porque os agentes públicos têm presunção de veracidade e legitimidade, né? Um ato administrativo ele tem essa presunção até prova em contrário. E aqui, por fim, eu termino a nossa aula falando da diferença entre interesse público, faltou um L ali, público, primário e secundário. Agora, sem corrigido, o interesse público primário é o interesse público autêntico, né? É o interesse público verdadeiro, genuíno, o interesse público propriamente dito, que são os interesses de toda a coletividade. Então, por exemplo, quando a administração precisa desapropriar alguma coisa para construir uma obra, né, para estender um metrô, fazer uma escola, uma creche, um hospital, nós estamos falando do interesse público primário. Esse sim é o legítimo, né? E o secundário é o falsificado, professor? Mais ou menos. Não, não é o falsificado. O interesse público secundário são os interesses patrimoniais. Olha o dedinho do professor aqui, fazendo dinheiro, ó, os interesses patrimoniais da administração. E aí eles não se sobrepõem
aos direitos dos administrados. Então, o interesse público que efetivamente tem aquelas prerrogativas é o interesse público primário, é o interesse público verdadeiro, genuíno. O secundário é o interesse patrimonial e aí não há essa supremacia. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, tá jóia. Terminamos este conteúdo e seguimos com você. Um abraço, não saia daí.